ouvintes da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Na mensagem anterior, respondendo à pergunta, a igreja passará pela grande tribulação? Eu disse que a maioria dos irmãos, infelizmente, vão ficar aqui nesta terra. Portanto, eu tenho uma dívida com você que ouviu a minha primeira mensagem. Porque quando se fala de que muitos irmãos serão deixados na grande tribulação, a primeira pergunta que nos vem à mente é: se uma parte da igreja ficará na terra, como será a vida dessas pessoas? Simplesmente dizer que se ficarmos, viveremos um intenso sofrimento é uma resposta muito vaga. E diante das instruções registradas na nossa Bíblia, vou falar um pouco acerca daqueles que necessitarão desse sofrimento para completar a medida do seu testemunho por Cristo. Primeiro, uma palavra sobre o tempo. Segundo o que foi escrito pelo profeta Daniel, a grande tribulação começará na última semana de anos, ou seja, nos últimos 7 anos que antecedem a vinda pública do Senhor Jesus. No entanto, ainda que sempre estamos ouvindo alguém dizer dos 7 anos da grande tribulação, o livro de Apocalipse é muito claro ao dizer que a grande tribulação propriamente dita se dará num período de 3 anos e meio, ou seja, ela começará na metade da última semana. A operação do engano já é uma realidade em nossos dias, mas quando a última semana chegar, ela será intensificada. Nos primeiros 3 anos e meio, toda a igreja do Senhor ainda estará na terra. Na metade da semana, as primícias da igreja serão arrebatadas e a maioria dos irmãos ainda ficará aqui por 1260 dias, que são os 3 anos e meio da segunda metade da semana. Porém, esse sofrimento será abreviado e a igreja não presenciará o auge do tempo do juízo, que no Apocalipse se refere às 7 taças da ira de Deus. Antes desta ira final ser derramada, os remanescentes dos cristãos serão arrebatados. Apocalipse 14, do 14 ao 16. Quero falar também sobre a qualidade de vida dessas pessoas que estarão aqui nesse tempo. Não é nenhuma novidade para nós saber que a história da igreja do Senhor Jesus foi marcada pelo sofrimento. Por causa da força da nossa carne, o sofrimento sempre foi um aliado que atua a nosso favor da seguinte forma: quanto mais sofremos, mais somos aperfeiçoados em nosso caráter. E quanto menos sofremos, mais somos vulneráveis e tendentes ao relaxamento. O Senhor foi perseguido e a igreja nasceu no sofrimento e continuou por longos séculos a enfrentar a mais dura oposição do mundo. Historicamente falando, os únicos períodos de trégua nesta guerra foi quando Satanás aplicou o seu plano B, levando a igreja a se conformar com este século. E até mesmo nos dias de hoje, quando o engano prevalece sobre a vida de muitos irmãos, todos aqueles que têm fome e sede de justiça são perseguidos por causa desta mesma justiça que praticam e por causa do nome do Senhor. Isso está registrado em Mateus 5, 6 e dos versos 11 a 12. Então, a nossa pergunta de hoje é: como será a vida dos crentes na grande tribulação? Em primeiro lugar, eu preciso dizer que se estivermos aqui, iremos viver na clandestinidade, ou seja, viveremos literalmente a fuga prevista pelo Senhor
pois estaremos sempre fugindo e vivendo de esmolas, porque nenhum cristão, aquele que tem o nome a rolar no livro da vida, irá receber a marca do anticristo. Apocalipse 13, 7. E todos que recusarem receber esta marca serão impedidos de comprar ou vender. Hoje se ostenta muito orgulho, e o egoísmo e a individualidade têm sido o perfil predominante na igreja. Hoje brigamos e discutimos teologia e nos dividimos em muitos reinozinhos. Mas quando aqueles dias chegarem, será semelhante àquela antiga marca do peixe desenhado na areia, pois encontrar um irmão será como voltar para casa. Hoje temos o privilégio de reunir regularmente em lugares apropriados e confortáveis, mas na grande tribulação, a primeira iniciativa do anticristo, que também é chamado de o homem da iniquidade, será de acabar com toda a forma de culto e adoração a Deus. Isso está registrado em 2ª carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 4. Também naqueles dias, a atmosfera espiritual deste planeta será pesada, pois o diabo terá descido com seus anjos cheio de fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, do 7 a 12. Aquele que sobreviver naqueles dias presenciarão um cenário de guerra, de fome e de morte. Mas nem todos serão deixados com vida. Porque assim como muitos dos nossos irmãos foram martirizados nos primeiros séculos do cristianismo, o anticristo irá torturar e matar o máximo de pessoas que ele conseguir. Pois está escrito: ele lutará contra os santos e os vencerá. Apocalipse 13, 7. Quero falar também sobre a misericórdia de Deus. O nosso Deus é rico em misericórdia. E por isso nós precisamos entender que mesmo quando Ele está nos disciplinando, de alguma forma, este castigo continua sendo uma manifestação do seu amor. Conforme a palavra que diz, somos disciplinados para aproveitamento. Hebreus 12, do 4 ao 11. Em segundo lugar, a igreja será sustentada por 1260 dias, como é descrito na figura da mulher de Apocalipse 12, que fugirá para o deserto. Naquele tempo, mesmo entre as pessoas do mundo, ainda haverá alguns misericordiosos que se compadecerão dos filhos de Deus, conforme descreve o próprio Jesus em Mateus 25, capítulo 31 a 46. Ainda que estejamos falando especificamente do povo de Deus, que inclui a igreja em Israel, a misericórdia de Deus ainda se manifestará sobre as pessoas do mundo. Pois naqueles dias um evangelho eterno será pregado por um anjo, e a sua única mensagem é temer a Deus e dar-lhe glória. Apocalipse 14, do verso 6 a 7. E ainda que a maioria das pessoas não atenderá a este anúncio de que o juízo de Deus terá chegado, as 7 trombetas introduzirão catástrofes menores com intensidade gradativa. No entanto, este fogo ardente dos últimos dias, que chamamos de grande tribulação, e a manifestação do amor de Deus, é ainda a manifestação do amor de Deus, que por meio do sofrimento do seu povo, produzirá os vencedores sobre a besta. A besta é o anticristo que marcará as pessoas. A igreja que ficar na grande tribulação não aceitará essa marca, e esta manifestação do testemunho de Jesus resultará em grande aflição para o povo de Deus. Ainda que a exortação de Jesus seja para vivermos em vigilância e escaparmos deste dia, caso isto não aconteça conosco, tal sofrimento intensificado nos comparará aos mártires da igreja primitiva.
Em certo texto que descreve a vista panorâmica da grande tribulação, assim está escrito: vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue e o sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse 6, do 9 a 11. Então, pela misericórdia de Deus, se ficarmos na grande tribulação, seremos os vencedores sobre a besta. E tal sofrimento, ainda que seja a disciplina mais terrível de se viver, ela produzirá os vencedores para o reino milenar de Cristo. Porque o propósito de Deus, ao instituir a igreja, é que participemos do seu governo na próxima dispensação que virá sobre a terra. Este reino é assunto para uma outra mensagem, mas quero concluir este assunto da misericórdia com o texto de Apocalipse 20, que diz: vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, capítulo 4. Na próxima mensagem desta sequência, abordarei especificamente outro aspecto acerca dos últimos acontecimentos pertinentes à igreja. Jesus é o Senhor.